Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Literologia. Como você já sabe, aqui a gente fala de livros, sobretudo da área da literatura, da linguagem, de letras de maneira geral, gramática, filologia, etimologia, e também a gente está com uma série de vídeos sobre as questões realmente do estudo, dos estudos de como estudar, técnicas de estudos e tal, finalidades. Estamos com uma série de vídeos sobre esse livrinho aqui, gente. Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mira e Lopes. Há outros vídeos já no canal sobre outros assuntos. E hoje nós falaremos sobre o tópico para que estudar. Então, qual é a finalidade do estudo segundo o autor, gente? Aqui, então, tudo que eu vou falar, eu vou retirar deste livro, tá certo? Fica até o final, já peço para compartilhar o vídeo e deixe os seus comentários, Ajude esse canal a crescer para que mais pessoas possam ter conteúdo desse canal, tá certo? Então, para que estudar, gente? A primeira coisa que ele vai se perguntar aqui fala sobre a importância da pergunta, né? Então, essa pergunta, ela é importante por quê? Porque essa pergunta sobre para que estudar, ela é importante porque ela coloca no cerne o que a gente pode chamar aí de a ética do estudo, né? Então, para que você estuda? Se pergunte, por que eu vou estudar? Para que eu vou estudar? Qual a minha finalidade ao estudar determinado assunto, tá certo? E aí o autor vai dizer que, infelizmente, a grande maioria, a gente tem sido aí escravo da tirania do dinheiro. A gente tem estudado, a grande maioria tem estudado, objetivando o benefício econômico. A gente tem sido escravo da tirania do dinheiro. A gente estuda para ganhar dinheiro, a gente estuda para passar no concurso, mas finalizando o dinheiro. Será que quando você estuda para passar num concurso, você pensa, eu vou passar para fazer um trabalho melhor, para ajudar as pessoas, para refletir na sociedade e tal, e tal, e tal? Ou você pensa logo no salário? É uma reflexão que a gente precisa se fazer também, tá? Então, a gente tem estudado em prol disso. E aí ele coloca uma frase bem interessante, gente. Ele coloca assim, que nós temos estudado para negociar em vez de ociar. E aí ele coloca uma informação importante, que os gregos e os romanos designavam a palavra ócio, o nome ócio, a uma atividade espiritual mais sublime, dedicada à contemplação e ao estudo dos maiores enigmas filosóficos. Ou seja, o ócio seria aquele tipo de estudo, aquela reflexão mais completa, aquela contemplação mesmo das questões mais difíceis da filosofia, dos enigmas mais complexos do mundo. Então isso seria o ócio, seria a atividade mais sublime. E o negócio, que seria o nec-ócio, o não ócio, a negação do ócio, eram atividades lucrativas diretas, ou seja, que visasse realmente o lucro imediato. Isso era o negócio, ou seja, então o negócio, o lucro imediato, é a negação do ócio, que seria a reflexão, a contemplação de questões mais complexas, E o negócio para os gregos e os romanos era, não todo mundo, obviamente, mas era visto como assim, como alguma coisa desprezível. Então o negócio era algo menor do que o ócio, menos sublime, mais ralé, aquilo que era realmente mais complexo, mais sublime, mais espiritual, mais importante era o ócio. A nossa civilização, no entanto, perverteu esses sentidos, A gente entende exatamente hoje o contrário. A gente entende o ócio como se fosse uma coisa altamente negativa, extremamente negativa, e o negócio como se fosse a coisa positiva, a coisa boa e tal, E aí ele vai dizer que a gente não pode cair nisso, ou seja, a gente não... Esse provérbio lá de que tempo é ouro, tempo é dinheiro, isso é exatamente o que ele está dizendo, de que a gente estuda, a gente pratica pensando no dinheiro, pensando no lucro imediato. Ele diz que nós, como leitores deste livro, não podemos cair neste erro. Ou seja, para nós o tempo não deve ser ouro, ou seja, o dinheiro, mas sim saber, ou seja, cultura. Então o tempo é cultura, o tempo é saber.
Isso não quer dizer, entretanto, ele diz isso no livro, gente, né? Não quer dizer que vocês vão viver de ar, né? Mas não é esquecer as questões materiais, mas é submeter a todo momento o desejo de riqueza ao interesse da verdade. Entre a verdade e a riqueza, a opção deve ser pela verdade, em detrimento da riqueza, tá? Se for possível que ambos andem juntos, aí ótimo, tá? E aí, a partir disso, nós teremos os frutos do ócio. Quais são os frutos do ócio, né? O valor estético, científico, jurídico, religioso, social ou até mesmo o valor econômico, né? Esse é fruto do ócio, do pensamento, da reflexão, né? A longo prazo. Mas, em todo caso, em estado de pureza. A gente não pode, em momento algum, submeter os estudos a questões meramente materiais, né? Tem que ser algo mais sublime. A ideia dos estudos seria realmente essa, segundo o livro, gente, né? E ele vai dizer que, a partir disso, vocês podem viver em paz dentro de vocês mesmos, né? E ele vai dizer que é sempre bom lembrar, né, que para se viver em paz consigo mesmo, ele fala assim, e é preciso não esquecer que dificilmente pode viver em paz com os demais aquele que não vive em paz consigo mesmo. Tendo paz interna, você terá paz externa, segundo a ideia dele, gente. Então, assim, só para retomar aí, bem interessante, ele diz dessas duas finalidades, do ócio, que seria uma reflexão mais aprofundada, mais contemplativa, de pensar em algo mais complexo, de pensar em melhoria da sociedade, mas também numa vida espiritual, numa vida, vamos dizer assim, contemplativa. E o nec ócio, que seria a negação do ócio, o não ócio, que seria essa atividade mais imediata, mais direta. A sociedade perverteu os sentidos, mas a gente precisa recuperar de alguma forma que os estudos não é somente uma questão de lucro imediato, mas é toda uma composição social, é saber, é cultura, é contemplação, é apreciação daquilo que é belo, da verdade, das obras de arte, de tudo isso. Tá? Essa foi a lição de hoje, gente, aqui na página 20 ainda desse livrinho. É um livro muito bom mesmo, é Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mirey Lopes. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, faça seu questionamento, né? E adquira o livro, é um livro excelente mesmo, um livro pequeno, com 80 páginas, qualquer pessoa consegue ler numa linguagem muito fácil. Gente, aqui ó, eu leio e reescrevo diversas vezes, né? Para ir internalizando, ou seja, meditando diversas vezes a mesma página. Eu leio mais de 10 vezes a mesma coisa, gente, que é para eu internalizar essas questões, tá bom? Foi um prazer e até a próxima, gente, aí.